Olá, meus amigos, vamos a mais um tema e agora o tema é culpa. Falei com vocês lá atrás que para o direito penal, já te ajudando, eu vou analisar na conduta, que você já sabe o que é conduta, que é um ato humano, livre, consciente, voluntário, dirigido a uma finalidade. Eu estou dizendo que quando eu estou dirigindo uma finalidade, se essa finalidade for produzir um resultado não permitido, é dolo. Eu quero produzir o resultado, dolo direto. Eu não quero produzir, mas necessariamente vai acontecer, dolo de segundo grau, direto de segundo grau. Se eu não quero, se eu quiser qualquer resultado, alternativo. Se eu não quiser o resultado, mas for para mim indiferente, dolo eventual. O que eu estou falando agora é que existe uma outra hipótese que é a culpa. Na verdade, eu não estou estudando culpa, eu vou estudar agora com vocês condutas culposas. E o que me interessa é que o dolo é um elemento subjetivo do tipo. Então, para a pessoa responder por homicídio, ela tem que ter a intenção de matar. Isso é elemento subjetivo, porque a intenção de matar está aqui, ó. A intenção de matar está na sobrancelha para cima. É a intenção de matar. A mãe que abandona o filho, eu tenho que analisar daqui para cima, ó. Minha senhora, você quando largou na igreja, você queria o quê? Eu queria abandonar. Mas jamais queria que meu filho morresse. Eu queria abandonar para que alguém com posses levasse essa criança e cuidasse dela. Chegar para a mãe que largou na Lagoa da Pampulha, num saco preto, eu tenho que pegar a cabeça dela para cima. Mãe, você queria abandoná-la? Sim. Não, você não queria abandonar. Você não vai me enganar que se você quisesse abandonar, você deixava ela em terra e não na água. Não é verdade? É daqui para cima, é elemento subjetivo. A culpa não. A culpa já é elemento normativo do tipo. Por que elemento normativo? Porque eu tenho que valorar. Valorar o quê? Vamos lá. Eu quero que você entenda, para que nós possamos poder viver em sociedade, para que a gente viva na mesma sociedade, eu, você e a sociedade como um todo, eu tenho que sempre observar, gente, o dever objetivo de cuidado. Então eu tenho que ser uma pessoa cuidadosa. Na hora de dirigir com cautela. Na hora de dar uma aula gravada, toma cautela com o que vai falar. Não vai ficar ofendendo as pessoas. Tem que ter uma certa cautela. Aula presencial, cautela. Na hora de fazer alguma coisa, cautela. Na hora de fazer uma cirurgia, cautela. Na hora de fazer um prédio, cautela. Na hora de carregar alguma coisa, cautela. Haja de forma cautelosa. Mas eu quero que você entenda, para que a pessoa realize culpa, uma coisa é certa, ela não quer produzir o resultado. Até porque se ela quisesse produzir um resultado proibido, não era culpa, era dolo. Mas quais são os elementos da culpa? Primeiro, para que a pessoa responda por um crime culposo, eu tenho que ter certeza que tem que produzir um resultado naturalístico que ele não quis. Então o primeiro elemento é um resultado naturalístico involuntário. Olha, André, o cara foi lá, pegou o veículo, correu pra cacete, em disparada velocidade, louca velocidade, mas não atropelou ninguém. É homicídio culposo? Ele não atropelou ninguém, cara. Ele vai responder pelo crime, que talvez exposição a perigo. Mas homicídio culposo não, ele não matou ninguém. Então ele tem que matar alguém sem querer. O resultado é sem querer, mas a conduta é voluntária. Olha lá, André, o cara atropelou e matou aquela pessoa. Doloso e culposo? A princípio, culpa. Por quê? É culpa porque ele realizou uma conduta voluntária. Ele dirigiu porque quis. Ele acelerou porque quis. Mas ele matou sem querer. Além disso, o que ele fez causou resultado, claro. Só tem que morrer do atropelamento. E o que é mais importante, gente, tem que haver expressa previsão legal. Expressa previsão legal. Tem uma questão que eu vou conversar com vocês, que é interessantíssima, só para você ficar atento. Aliás, vamos para aquilo que não é controvertido. Se você for no crime de homicídio, do artigo 121, e você começar a olhar os parágrafos, você vai ver que num daqueles parágrafos ali prevê a modalidade culposa. Olha lá. Eu sei de cabeça, mas eu não vou dizer não, até bom para você ler todos. E olha lá, parágrafo 3º está lá escrito. Não é verdade? Agora, se você for no crime de furto, por exemplo, no 155, você vai olhar parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º, vai ficar olhando. Caramba, cadê a modalidade culposa? Bichão, porque não tem. Não tem tipicidade, uma previsão disso. Eu posso matar uma pessoa sem querer? Claro. É possível? É crime? Claro, está previsto na lei.
Agora, eu posso furtar um bem de alguém sem querer? Ah, meu irmão, qual é? Olha lá no roubo, olha na extorsão, olha no estelionato. Há previsão sem querer? Não há, não. Como, por exemplo, há no peculato, no 312, a modalidade dolosa. E numa das 8 modalidades do peculato, tem a previsão do peculato culposo. Então pode ser doloso, pode ser culposo. Então eu quero que você entenda que no crime culposo há uma conduta voluntária. Porém o resultado é involuntário. Tem que haver nexo de causalidade pela minha conduta e o resultado. E isso tem que estar na lei. Ok? Além disso, gente, tem que haver a previsibilidade. Olha que maneiro isso aqui. O que é a previsibilidade? A previsibilidade, gente, é a capacidade que eu tenho de antever o resultado. Eu só posso responder por conduta, gente, imprevisíveis. Previsíveis. Aquilo que for imprevisível, eu não respondo. Um exemplo que eu sempre dou em aula, que caiu para um amigo meu, na prova oral do Ministério Público do Rio de Janeiro. A promotora na época, né, Flávia Ferrer, brilhante por sinal, ela perguntou para o examinando, um amigo meu: doutor, se você encontra com a sua ex-namorada na praia, você está correndo na praia, na direção contrária vem a sua ex-namorada também correndo na praia. E ela vem correndo de shortinho, tênisinho sem meia, viseirinha linda, aquele cabelinho lindo e de top com a barriga sarada. Por isso que está correndo, está saradinha. Aí você encontra com ela: pô, querida, sarada, hein? Namorei contigo que estava gordinho? É, André, quando eu terminei com você, eu passei a correr, botei a viseirinha, tratei do meu cabelo, tô aqui toda bonitinha. E sarada, né? Ela: André, estou saradona. E veja bem, mulher bonita merece realmente flor. Mas eu começo a discutir, eu dou um soco na cara dela. Ou um tapa. Discutir, pá, um tapa na cara dela. Ela leva um tapa, que eu quero lesionar, ela cai no chão e perde o filho dela. Ela estava grávida de 3 semanas. Qual é meu crime? Lesão corporal gravíssima pelo aborto. Certo ou errado? Erradíssimo. Por que erradíssimo? Quando eu falei que ela estava sarada, não queria que se fizesse uma boa imagem. Eu estou querendo dizer para você de uma forma minuciosa, uma forma dissimulada, que não havia o quê? Previsibilidade que ela estava grávida. Então, se eu der um tapa nela e ela cai no chão e perde o filho, eu só posso responder pelos resultados previsíveis. Vou responder por lesão corporal? Simples. E o aborto? Imprevisível, não respondo por esse agravante do aborto. Está claro? Como também caiu numa prova dessa aí, que o cara, de forma imprudente, vai dar um susto na pessoa. Assusta o cara. E ao dar o susto, o que acontece? Esse cara sofre de cardiopatia, doença no coração e morre de infarto. Bota a mão na cabeça e fala: caramba, cara, acabei de matar o cara. Eu respondo por quê? Eu tenho que ver se há previsibilidade. Se eu sei que ele sofre de cardiopatia, eu acho que eu devo responder sim por homicídio culposo. Pô, André, você me desculpe, se você sabe que o cara sofre de cardiopatia, se o cara é doente do coração, não vai na susto do cara, pô. Brincadeira sem graça. Olha, você não observou, você deve ter cuidado. Porque você sabia que ele era um cara doente do coração. Agora, se você vê que o André Queiroz aqui, ó, tudo bem, saudável, a princípio, vai me dar um susto, um cara não é novinho, mas não é tão velho ainda, vem me dar um susto e eu morro do coração. Caramba, o André dava aula de penal e tal, mas sofri do coração. Eu não sabia. Então o fato é imprevisível. Pô, não dá pra antever um resultado, cara. Tem essas pegadinhas aí direto, o nego toma susto, todo mundo sobrevive. Por que o André morreu? Porque ele sofreu de uma cardiopatia grave. Pô, eu não sabia. Então não responde pelo resultado. Só responde por fatos previsíveis. E além disso, você tem que observar, agora sim, o seu dever objetivo de cuidado. Você tem que ser uma pessoa cuidadosa ao conduzir a sua conduta. Então, quando eu falo, tem que ter cuidado, dirijo meu carro, cuidado, com meus filhos, cuidado, até porque sou agente garantidor deles. Cuidado. E quando que eu violo o dever objetivo de cuidado? Quando eu sou descuidado. E quem é descuidado, gente? Quem viola o dever objetivo de cuidado?
Quando que tem inobservância, o objetivo do dever de cuidado? Aí o cara pode ser negligente, imprudente e imperito. E o que é uma pessoa negligente, imprudente e imperito? Tá? Como é elemento normativo do tipo, tem que ter o que, gente? Uma valoração jurídica. O juiz tem que fazer a tal da comparação. Odeio isso. Falar isso. Pra mim tá tudo errado, mas tudo bem, tem que falar. Por que você acha que tá errado? Porque eu sou mais moderno que isso aí. Tô lendo, eu tô à frente, eu acho. Mas aí pergunta na prova, assim, quem pergunta isso? Tá certo ou tá errado? Tudo bem, tá certo. Não tá errado isso aqui. Só que não é só isso. Como elemento normativo, o juiz compara com o tal do homem médio. Eu não posso fazer isso, gente, porque comparar com o homem médio, existem pessoas que estão acima da média. Então o Ayrton Senna, ele era acima da média. Eu não posso comparar o André Queiroz como homem médio e o Ayrton Senna, porque eu tenho que exigir mais dele. O Ayrton Senna sabe muito mais de direção do que eu, pô. O Ayrton Senna não era nem um ser humano, ele era um alienígena que dirigia veículo. De outra terra, de outro planeta. Então não dá para comparar com o homem médio. Mas o que me interessa é o seguinte, o juiz compara, por isso que é elemento normativo. Ele faz uma análise jurídica. E se você fizer mais do que uma pessoa normal, você é imprudente. O normal é estar 90 km por hora e você estava a 290. Fez mais que uma pessoa normal. Ou negligente, menos do que uma pessoa normal. Se você faz menos, é porque o teu pneu estava careca e a pastilha de freio gasta. Então, se o pneu está careca e a pastilha está gasta, eu espero que você faça o quê, gente? Que você trate bem do seu carro. Conserve bem o seu carro, trocando o freio, a pastilha e trocando o pneu. Você deixou de trocar. Então você fez menos do que uma pessoa normal. Ou então você não observou uma regra técnica. Se você não observa uma regra técnica, você é imperito. O agente não observou uma regra técnica. Foi falha do agente que não observou a regra técnica. Está claro? Beleza. Eu sei mais, menos e não observante uma regra técnica. É imperito. Aí você pode me perguntar, André, e o cara que atropela alguém porque estava no celular? Você pode falar assim, poxa, se ele estava no celular, ele prestou menos atenção. Então ele é negligente. Não. Se ele estava no celular na direção de veículo automotor, então ele fez mais, porque ele deveria só dirigir. Ele estava dirigindo e no celular. Então quem está no celular faz mais porque está teclando onde não deveria, ou ele faz menos porque ele presta menos atenção. E aí vem o Juarez Tavares. O imperito, eu tenho que analisar a sua imperícia durante o resultado. Então, quando eu atropelo alguém porque eu estava a 200 por hora, na hora que eu atropelei, eu estava a 200 por hora. E o negligente, ele não é negligente na hora do crime, mas ele foi negligente antes. Então, quando eu falei para você do pneu careca, ele atropelou com o pneu careca, mas ele deveria ter trocado antes de dirigir. Por isso que quem fala no celular não é negligente, porque presta menos atenção. Ele é imprudente porque durante o atropelamento ele está fazendo mais do que uma pessoa normal. Por que mais? Porque o normal é só dirigir. Ele estava dirigindo, falando no celular, fumando cigarro, fumando a cerveja e olhando a bunda da mulher. Então ele está sendo imprudente porque é durante. Maravilha? Muito claro isso, né? Com você com isso aqui, você vai sentir que você com esse curso aqui, você vai passar nas paradas. E quando você quiser um concurso mais bem elaborado, um concurso para delegado, para juiz, promotor, a gente faz nosso módulo avançado. Né? Você entrando no meu site falando, eu quero isso, se você pedir, 2, 10, 20 pedirem, a gente faz. Eu vou fazer já, normalmente. Agora, não confunda a imperícia, que é a falha do agente, que aí é culpa, com o erro profissional. O erro profissional não é a falha do agente, mas é a falha da ciência. Muitas vezes o profissional ele utiliza tudo aquilo que lhe é possível. Tudo aquilo que a ciência permite que ele faça. Ah, mas se ele tivesse lá na Suíça, com outros aparelhos, ele teria sobrevivido. Tá, pô, mas eu não estava na Suíça. Então não confunda a falha do agente com a falha da ciência.
A falha do agente, ele responde por culpa. E a falha da ciência exclui a culpa. Esse me parece o mais importante para que você veja aí. Está claro? Então, na verdade, os elementos da culpa, eu tenho que analisar esse elemento. E, por último, as espécies de culpa. Né? André, quando eu falo de culpa, o que eu tenho? Tá? Na verdade, eu tenho a culpa própria. É isso? Quando eu acho com negligência, imprudência ou imperícia. E a culpa imprópria. Então, o que é a culpa imprópria? Tá? Eu vou explicar isso melhor mais à frente quando eu falar do erro. Mas a culpa própria é quando você é negligente, imprudente e imperito. Eu corri demais. Eu não vi aquela pessoa porque eu estava olhando para o lado. Eu atropelei porque eu não sei dirigir. Não é isso? Eu matei porque a arma disparou porque eu também não sabia manipular a arma. Mas também tem a culpa imprópria. E a culpa imprópria, gente, é quando eu ajo com um erro que eu poderia evitar. Como assim, André? A minha conduta é dolosa, porém, eu respondo por culpa, que é a culpa imprópria. Exemplo, a enfermeira, que ao invés de ministrar soro, ela ministra vaselina. Ela deveria colocar na veia daquele paciente soro. Aí ela ministra o quê? Ela ministra vaselina. Eu quero que você entenda que ela ministrou de forma dolosa. A conduta dela foi intencional. Eu quero pegar isso e colocar dentro da veia dessa pessoa. Só que ela não sabia que era vaselina. Então ela estava em erro. E esse erro poderia ter percebido, se o erro for evitável ou inexcusável, ela responde por homicídio culposo. Mas a conduta foi dolosa. Então sempre que a pessoa estiver em erro inexcusável ou erro vencível, não é isso? Ela responde por culpa imprópria. Por que culpa imprópria? Porque a sua conduta foi dolosa. Ela quis ministrar veneno. Ela tinha intenção de ministrar o soro, só que ela não sabia que era vaselina. E aí vai ser um erro inexcusável, porque ela poderia ter percebido. A gente vai explicar isso melhor. Está claro? Eu tenho também a culpa in re ipsa. O que é culpa in re ipsa? É a culpa presumida. Em regra, admite-se no Código do Direito Penal? Em regra, não. Eu não vou presumir que a pessoa agiu com culpa. Tá? Mas em direito penal, em algumas hipóteses, é muito comum no trânsito. Muito comum no trânsito a culpa presumida. Que é o seguinte, olha que exemplo interessante. Eu, André Queiroz, eu estou dirigindo na contramão. Eu dirigindo na contramão, o pedestre vai, ouvindo o som, meio negligente, curtindo um rock and roll, atravessa a rua. Ah, ele também foi meio negligente, que ele devia ter olhado. Pô, André, você me desculpe, eu não vou ficar ouvindo som alto na rua com um bando de maluco aí por aí. Então eu vou olhar e digo mais, é uma coisa que eu faço. Eu olho a ver dos dois lados. Não é isso? É. Não é isso? E também o cara na contramão, não poderia ter previsto o cara ia atravessar sem ver. Tá, bichão, mas tu não tá na contramão? Então tá como é presumido. Então já tá errado já. Ou então, a culpa mediata. E aí nós vamos conversar da culpa mediata do alcance do tipo. Na verdade, muitas vezes eu não vou ser culpado por qualquer tipo de resultado produzido através da minha culpa. Estão entendendo? É, por exemplo, olha que interessante. Eu atropelo uma pessoa sem querer, levo ela para o hospital, maravilha, fico lá. Não é isso? Aí por que o médico, na verdade, não recebe o salário dele? Não é isso? Porque ele estava lá e faz de má vontade o negócio. Porque o hospital não tem septicemia adequada, cheio de infecção. O cara morre por infecção, eu posso alegar que eu não causei a morte. Olha, eu não posso. Tudo bem que eu fui negligente, imprudente ao atropelar. Mas a outra forma culposa, que foi o Estado ter sido omisso, eu não sei se o tipo alcança essa conduta. Está claro? Tranquilo? Então esses são os elementos da culpa, que é, na verdade, eu tenho que sempre observar o dever, o objetivo de cuidado, e só respondo por fatos previsíveis. Maravilha? Um forte abraço e até o nosso próximo tema.